Olá, sou o pastor Carlos Macorda, estou aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Seja bem-vindo a mais um passeio na vinha do nosso Pai, onde a gente consegue ver Jesus, ouvir Jesus, amar Jesus, para a gente poder viver Jesus Cristo. Estamos ouvindo da voz de Cristo Jesus, o ensino que Ele nos deu no Sermão do Monte. Acreditamos que é possível, com o apoio divino em Cristo Jesus, a gente viver o que Jesus descreveu em Mateus capítulo 5. Sabemos que precisamos ter um alvo, e esse alvo que Jesus nos deu é: seja perfeito como seu Pai Celestial é perfeito. O otimismo de Jesus é uma coisa impressionante, mas também o realismo de Jesus é muito importante também. Porque em capítulo 6 e uma parte também de capítulo 7 de Mateus, ele nos alerta que o grande inimigo da gente poder viver o Sermão do Monte e ir na direção do alvo, que é amar sem parar, amar como nosso Pai Celestial ama, é a divisão na nossa mente. Nós precisamos de duas coisas para a gente ter uma mente não dividida, para ter uma mente em paz. Precisamos de descanso. Descanso é a ausência do medo, é uma convicção que eu posso abrir mão de controle e realmente, literalmente, descansar nas boas intenções de Deus reveladas em Cristo Jesus. Temos visto até agora, através das palavras de Jesus, áreas onde a mente do cristão, do discípulo, pode dividir. E a gente perde a paz, a gente perde a união de ser um com Pai, Filho e Espírito Santo. E aí sim, o amor fica atrapalhada, impedida, ou o fluir do amor é menos. Até agora temos visto que precisamos de uma só generosidade. A generosidade que Deus gera em nós no mundo em secreto. Uma oração simples e direta que nos ensina que não precisamos gritar, repetir, porque Deus já sabe o que a gente precisa. A gente simplesmente precisa conversar com Deus, como Jesus nos ensinou. Precisamos de um jejum feito em secreto. É um jejum perante Deus e não perante os homens. Não é para o homem ver, é para Deus ver, e se Ele está vendo em particular, em secreto, Ele vai recompensar em público. Temos visto uma riqueza, que nós podemos colocar tesouros, nossos tesouros, lá no reino de Deus, as coisas permanentes que a gente pode colocar lá. Precisamos andar na luz. E a gente vendo e recebendo a luz, a gente enche de luz. E a gente expulsa as trevas, mas o que ganha nossa atenção, nos ganha, e precisamos focar em Cristo Jesus. Hoje vamos falar de uma lealdade. Uma lealdade. Precisamos de uma vida interior, onde existe uma lealdade. A gente é leal para o Senhor correto da nossa vida. Deixa eu ler as palavras de Jesus. Ele diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Você acredita que existem coisas impossíveis de reconciliar? Aqui Jesus disse: é impossível amar a Deus e ao dinheiro. Essas duas coisas não podem misturar. Nós temos que escolher que realidade vai dominar a nossa vida. A gente tem essa opção, como seres humanos, de escolher uma realidade ou rejeitar uma realidade. O que a gente não tem é o poder de vencer
a realidade. Podemos escolher, mas a realidade é nosso Senhor. Essa ideia de ter um Senhor nas nossas vidas nos leva de volta para o tempo da escravidão, onde pessoas eram tratadas como se não poderiam ter sua própria liberdade e eram pessoas debaixo da autoridade de um Senhor. Hoje em dia, a gente tem orgulho até do fato que cada pessoa, ela pode escolher. Então, a gente começa a pensar, ninguém é o Senhor da minha vida. Ou nada é o Senhor da minha vida. Mas a gente está enganado. A realidade verdadeira continua sendo o nosso Senhor. E nesse mundo, pessoas podem escolher a realidade que eles querem. Mas isso não significa que querer uma realidade cria a realidade. Escolher a realidade simplesmente que você vai viver pensando que essa realidade é o caminho, é a verdade, é a vida. Então Jesus está dizendo para nós que todos nós temos que escolher o que é o Senhor. Quem é o Senhor? O que é a realidade verdadeira que está sobre mim, sobre todos nós? Todos nós temos que lidar com aquilo que representa para nós a realidade. E dentro do ser humano existe um desejo, e esse desejo não é um pecado. É o desejo de ser satisfeito, alegre, em paz, sem medo. E no nosso mundo, muitas pessoas acreditam que o dinheiro oferece paz, segurança, alegria, proteção. Então, para essas pessoas, olhando as opções e os caminhos e as verdades e as vidas, elas fazem um cálculo que elas vão focar no dinheiro. Infelizmente, até entre discípulos de Jesus, a gente tem uma mente dividida quando se trata daquilo que protege, aquilo que satisfaz, aquilo que faz a gente ter mais conforto. E até comum, infelizmente, no nome de Deus, pessoas falando no nome de Jesus, que pessoas deveriam ter condições pela fé de ficar com a riqueza e Deus. Eu não conheço nenhum versículo que condena uma pessoa a adquirir bens, no sentido de ter bens. Mas aqui está escrito em termos muito claros. Você não pode deixar entrar na sua mente que você pode equilibrar duas realidades, Deus e dinheiro. Para vivermos o Sermão do Monte, nós temos que entregar tudo que somos, tudo que temos, e nós temos que pegar na nossa cruz e seguir Jesus Cristo. Eu conheço pessoas de fé, grande fé, que têm muitos bens. E eu conheço pessoas que têm quase nada em termos materiais, que são pessoas sensacionais, que vivem o Sermão do Monte. Mas o que essas duas pessoas podem ter em comum é que elas podem ter dinheiro ou não ter dinheiro, mas o dinheiro não tem eles. Eles podem ter bens, mas eles não consideram os bens o que determina seu conforto, sua proteção, sua alegria. Elas usam os bens,
A pessoa que não tem bens também está vivendo a realidade que diz: estou bem, ainda sem ter esses bens, essas coisas materiais. Talvez Deus permite esse contraste para mostrar que não é uma questão de se você tem ou não tem, é mais uma questão de quem tem você. Quem é seu Deus? E Jesus deixa muito claro que ninguém consegue equilibrar uma vida entre Deus e dinheiro. Ou Deus ou dinheiro. Cuidado com sua mente nessa área. E ouça Jesus dizendo: siga-me. Siga-me. Deixo eu ser a revelação da realidade que você quer. E você vai estar bem. E seu Pai Celestial sabe que você precisa para viver bem e amar quem você precisa amar. Que Deus te abençoe. Pense nessas coisas.